Hoje é dia de falar sobre um documentário que está disponível na Netflix que eu tenho certeza que passou despercebido por você, mas não deveria. Eu quero que vocês conheçam Cabaré Eldorado, o alvo dos nazistas. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. O documentário alemão Cabaré Eldorado, o alvo dos nazistas, começa ali na década de 20 em Berlim, na Alemanha, e nos apresenta esse lendário Cabaré Eldorado, que era uma boate LGBTQIAP+, de elite, né? Onde os seus frequentadores tinham esse espaço de uma atmosfera muito animada, muita liberdade para ser quem se é verdadeiramente, né? Mas o passado do clube também tem ali umas polêmicas, né? Isso porque nesse período era comum ver diversos frequentadores com uniformes nazistas. E aí, ao longo do documentário, a gente vai entendendo melhor essa história, conhecendo essa relação entre o que é entendido como o primeiro movimento da comunidade LGBT da história, aquilo que aconteceu ali no cabaré e que era proveniente dos acontecimentos dali, acabou entrando para a história como o primeiro movimento LGBT, né, da comunidade LGBT. E a gente também vai entendendo ao longo do documentário a visão da homossexualidade dentro dos grupos nazistas. Aí, para contar essa história, tem imagem de arquivo, tem depoimento de especialistas, tem familiares, né, de quem viveu aquela época, diversas testemunhas para tentar reconstituir partes dessa história. O documentário mostra como, nesse período ali, logo antes da ascensão do nazismo, a população LGBT viveu um período de muita liberdade sexual, mesmo que muitas vezes focado ali na capital Berlim, tendo como símbolo e lugar de refúgio o Cabaré Eldorado, mas ainda assim existia esse lugar onde todos podiam ser quem eram de verdade, com um total acolhimento, né? Mesmo que, como eu falei, focado nessa boate e ali na região de Berlim, que é uma capital. Antes do Hitler assumir o poder, os primeiros direitos das pessoas trans passaram a ser válidos. Então, antes, as pessoas trans eram presas na rua e agora elas tinham um documento que comprovava que elas podiam se vestir de acordo com o gênero que elas se identificavam. Então, sim, foi um período de muita liberdade, principalmente se a gente pensar de que época a gente está falando. A gente está falando de 100 anos atrás, né? Só que foi um período de muita liberdade, sucedido de uma das maiores repressões já vistas na história, o que é algo muito comum de acontecer historicamente, se a gente for analisar períodos de repressão e tudo que veio antes, né? Repressões geralmente ganham força e apoio popular quando vem depois de períodos de uma pretensa liberdade, né? Porque é uma tentativa de colocar o conservadorismo de volta nos eixos. Então, existe um período em que a gente conquista liberdades e o conservadorismo vem e ganha uma força, e eu vou desenvolver isso aqui ao longo do vídeo, com uma necessidade de colocar as coisas nos eixos novamente, né? Esse caos, essas coisas são muito diferentes do que é conhecido até então, né? Você falar de população LGBT em 1920 era muito diferente do que a população conhecia até então. Então, para grande parte da população, isso era um caos, né? E precisava ser resolvido. E Hitler aparecia como essa pessoa que ia resolver, a gente vai falar disso mais pra frente. E claro, né? No caso da Alemanha, a intensidade desse período repressivo ultrapassou todos os limites já vistos. A verdade é que a sociedade em si, como eu falei, principalmente fora da capital, né, ali na Alemanha, era muito homofóbica. E aquele espaço de liberdade, de poder ser quem se é, era um exemplo gritando na cara de todo mundo ali, conservador e homofóbico, aquilo que eles não queriam ver, que eles não queriam que existisse. Então era uma coisa absolutamente incômoda. E para essa parte importante da população, tudo estava mudando muito rápido, os costumes importantes estavam sendo perdidos e isso precisava ser resgatado. E o Hitler aparece para ser essa resolução. Ele usou dessa insatisfação para chegar ao poder. E ele usou também de um artifício muito conhecido nosso aqui no Brasil também para a ascensão da extrema-direita, um artifício muito inteligente e que também foi usado muitas vezes por outros regimes repressores, que é a potencialização do medo, né? E você, obviamente, a única solução
para resolver este problema. Você é o grande salvador, né? Então você potencializa o medo, a insegurança na população. No caso da Alemanha, a gente tem ali o ambiente, né, o que se vivia, o período era um período pós-Primeira Guerra Mundial que a Alemanha saiu arrasada. Então você tinha diversas situações meio caóticas economicamente, politicamente dentro da Alemanha. Então os nazistas eles foram enfatizando, potencializando esse medo. Antes das eleições, né, uma sensação de insegurança na rua era fomentada pelo Partido Nazista, pelos nazistas, com o objetivo de mostrar que tinha uma instabilidade no país, que precisava de uma solução, e os nazistas, óbvio, seriam essa solução para restaurar a paz e a ordem. E muitas pessoas seguiram Hitler por conta dessas promessas, né? Essa promessa de um futuro brilhante, de uma restauração do país, da nação. E eu digo mais, os maiores inimigos dos nazistas eram os social-democratas e os comunistas. Dito tudo isso, eu deixo o resto da reflexão para vocês, tá? Isso foi se fortalecendo, né? O documentário mostra, por exemplo, como um amigo muito próximo de Hitler, que foi chefe de segurança, ele era alguém muito importante nas forças armadas, né, e tal, da Alemanha, nesse período em que isso era um ponto crucial. Ele era sabidamente gay e frequentava o Eldorado. E para o Hitler de então, isso não era um problema. Desde que o amigo ficasse quieto, não fosse publicamente gay, isso não era um problema para ele, ele não estava nem aí com a vida pessoal, sexual e amorosa do amigo. Obviamente, claramente, existe já aí um problema de homofobia, mas não era o caso nem dele se distanciar do amigo, ou sei lá, de morte, que foi o caso mais pra frente no governo, né, para a população LGBT. E esse amigo, ele acreditava que a proximidade com Hitler o protegeria e acabou sendo menos cuidadoso, né, com os detalhes da vida sexual e amorosa dele. E lembra que eu falei que os maiores inimigos de Hitler eram os social-democratas e os comunistas? Pois no momento de fortes disputas narrativas, os social-democratas descobriram cartas desse amigo em que ele fala da sua sexualidade e divulgam essas cartas, porque esse cara virou alguém muito importante, né? Ele era, assim, ganhou muito poder militar durante o governo. Então, nessa disputa, eles divulgaram essa carta. Nesse momento que eles divulgaram, os social-democratas, isso, galera do Hitler, os nazistas, falaram, gente, nem aí, não me importa, não me importa. Não usaram naquele momento. Mas, quando a disputa começou a ser interna por poder dentro do partido, dentro do governo nazista, esse assunto ressurgiu e é o que foi usado como munição, inclusive pelo próprio Hitler. O amigão Hitler, ele usou isso como munição para tirar o cara ali de perto, enfim, para usar e reforçar suas pautas políticas. Pois o herdeiro da vaga ali, né, o cara que passou a comandar Gestapo, pensa aí na forma como você pronuncia, o herdeiro da vaga que chegou depois desse amigo e passou a comandar os militares ali alemães, né, a polícia nazista, tinha como principal objetivo acabar com a homossexualidade. Então, assim, dentro de um governo fascista, nazista, repressor, se você é de uma minoria, se você é negro, se você é indígena, se você é mulher, se você é LGBT, não adianta tentar se associar. Você está sendo usado e na hora do vamos ver você vai ser o primeiro a tombar e você vai ser o primeiro que ninguém vai estar nem aí para você, entendeu? Eu achei importante. Aconteceu lá, acontece aqui. Aliás, muitas das coisas que a gente vê nesse documentário é bem desesperador, inclusive. Enfim, eu queria saber se vocês já tinham ouvido falar do documentário, né, do Cabaré Eldorado, né, o alvo dos nazistas. Deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam um pouco da história da população LGBTQIAP+, na Alemanha, ali, pouco antes do período nazista, né, e como isso tudo foi sendo modificado ao longo do tempo. Essa é uma série que tem muitos depoimentos, inclusive de gente que viveu o período, né, pessoas que ainda estão vivas e viveram esse período. Então, recomendo muito, é muito triste,
muito forte, mas muito importante enquanto documento histórico. Me falem aqui o que acharam do vídeo, também do documentário, e até a próxima. Ah, lembrando que esse vídeo sai primeiro para apoiadores e só um mês depois ele fica disponível para todos os assinantes. Então, se você quiser nos apoiar por R$5 por mês, você pode ver todos os nossos vídeos em primeira mão, ok? Link tá aqui na descrição. Peço que você reflita, considere e nos ajude a fazer esse projeto seguir em frente. Beijo e obrigada!